ano, 4 meses e 15 dias. Essa foi a duração do parlamentarismo no Brasil durante a República. De 8 de setembro de 1961 a 23 de janeiro de 1963, o país viveu sob o regime parlamentarista pela segunda vez em sua história. A primeira ocorreu no Império, no Segundo Reinado. O parlamentarismo foi a solução encontrada pelo Congresso Nacional para garantir a posse de João Goulart, o Jango, na presidência da República. Por suas ligações com a esquerda e com setores populares, o nome de Goulart para assumir a vaga aberta com a renúncia de Jânio Quadros havia sido vetado pelos ministros militares. A redução dos poderes do presidente da República, imposta pela nova forma de governo, permitiu que Jango assumisse a chefia da nação. Fez-se um parlamentarismo para impedir que o presidente João Goulart, na renúncia do Jânio Quadros, ele assumisse a presidência da República. Naturalmente, qual era a legitimidade? O voto do povo, a soberania popular, que é o que disciplina e autoriza e legitima, não é? a democracia, é o povo votando. Votada 8 dias depois da renúncia de Jânio, a emenda parlamentarista estabeleceu que o executivo seria exercido pelo presidente da República e pelo Conselho de Ministros. Ao Conselho caberiam a direção e a responsabilidade da política do governo e da administração federal. Ao presidente da República, a nomeação do presidente do Conselho de Ministros e, por indicação dele, dos outros ministros de Estado. O parlamentarismo faz o quê, essencialmente? Determina que o presidente da República não tem poderes. O poder do presidente da República é o poder de nomear o primeiro-ministro. O primeiro-ministro compõe o ministério e é esse ministério que funciona. É esse ministério que vota, que delibera, que nomeia os funcionários, os corpos diretivos todos, etc, etc. Em teoria, o parlamentarismo previa que o exercício do governo, portanto, poder executivo, coubesse ao primeiro-ministro. Porém, a emenda constitucional número 4, que instituiu o parlamentarismo no Brasil em agosto de 1961, sendo uma saída a uma crise que envolvia, inclusive, ameaças bastante concretas de golpe militar, ela instituiu o sistema parlamentarista, porém, ela não implementou as formas regulamentares de exercício do parlamentarismo, por meio de leis complementares, que teriam exatamente essa função, de dotar a experiência parlamentarista no Brasil, naquele momento, de ferramentas de exercício de poder por parte do primeiro-ministro. O presidente da República resolve nomear, de acordo com o artigo 3º, item 1º do ato adicional à Constituição Federal de 2 de setembro de 1961, Tancredo de Almeida Neves, para exercer o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Brasília, 8 de setembro de 1961, 140º da Independência e 73º da República. João Goulart. Nos termos da Constituição Federal e em nome do Congresso Nacional, declaro empossado o primeiro Conselho de Ministros.
João Goulart decidiu constituir um gabinete de união nacional. Escolheu para chefe do governo o moderado Tancredo Neves. O primeiro-ministro, uma das grandes lideranças do Partido Social Democrático, havia sido ministro da Justiça no segundo governo de Getúlio Vargas, do qual também participara João Goulart. Ele aceitou que fizessem o parlamentarismo, muito bem. Mas o que é que ele faz? Ele convoca Tancredo Neves, que era um homem de absoluta confiança e ao mesmo tempo tinha sido ministro da Justiça com muita sabedoria, um conceito muito grande. Ele chama o Tancredo Neves e o poder dele era apenas nomear o primeiro-ministro. E ele nomeia Tancredo Neves primeiro-ministro. E o Tancredo Neves, como chefe de governo, ele era um homem da confiança do João Goulart. E os dois, nesse particular, se deram admiravelmente bem. Tancredo foi uma eminência parda na articulação da saída parlamentarista. Ele não apareceu entre os negociadores, mas o fato de ter sido primeiro-ministro já atesta que ele tinha uma influência política considerável. Ele sai como primeiro-ministro de um governo de conciliação nacional. Então, o primeiro ponto a assinalar é esse. Jango apoiava Tancredo no primeiro momento, porque foi exatamente essa solução de compromisso que tornou possível se evitar o golpe e uma guerra civil de consequências inimagináveis. No período em que o Tancredo Neves foi primeiro-ministro, foi um período de grandes realizações. Lembrando algumas, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que regulamentou a educação de uma forma mais moderna. A criação da Universidade de Brasília, a criação de um Conselho Nacional de Reforma Agrária. Os movimentos sociais pediam reforma agrária, então tinha um conselho para estudar, para planejar. A criação da Superintendência para a Reforma Agrária, a criação da Eletrobras, que a Petrobras tinha sido lá no governo Getúlio, né, em 53, e agora a da Eletrobras. A instituição do 13º salário, uma política florestal até muito avançada para a época, que visava estudar as florestas brasileiras e planejar toda uma política de recuperação dessas florestas para diminuir os efeitos dos desmatamentos. Isso lá nos anos 60. Naquele período, o Brasil consolidou, no plano internacional, uma política externa independente que influencia o Itamaraty até hoje. Essa posição do Brasil, que tinha à frente o Santiago Dantas, ela reverberou, por exemplo, na conferência da OEA que aconteceu em Punta del Este, naqueles anos no Uruguai. O Brasil votou contra a expulsão de Cuba da OEA, que foi uma proposta dos Estados Unidos, por causa de Cuba ter se transformado num país socialista. Ele falou, nós respeitamos a autodeterminação dos povos. O governo brasileiro, depois de pesar maduramente os motivos que deviam levá-lo a esta decisão, hoje, às 14 horas, na sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, na presença dos excelentíssimos senhores presidente da Comissão de Relações Exteriores desta Casa e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, trocou notas com a chancelaria soviética, restabelecendo as suas relações com aquele país. Vossa Excelência me permite uma parte? O reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a então União Soviética é resultado dessa política externa independente que marcou o parlamentarismo no Brasil republicano. Destacam-se ainda no período leis como a que disciplina a remessa de lucros para o exterior. A que regulamenta a repressão ao abuso do poder econômico, a que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações
e a que dispõe sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. Também é dessa época a lei que fixa a Política Nacional de Energia Nuclear, garantindo à União o monopólio da pesquisa, lavra, produção, industrialização e comércio dos minérios e materiais nucleares. Várias dessas decisões, o 13º, medidas mais nacionalistas, como essa lei de remessa de lucros, que foi aprovada em 62, porém só será sancionada pelo presidente da República no início de 64. Elas fazem parte de um programa político de um governo nacionalista e populista, que não era exatamente o perfil de Tancredo Neves, no primeiro momento. Porém, várias outras medidas foram implementadas porque havia consenso. Havia espírito de conciliação nacional que vai vigorar durante o período de Tancredo Neves e por isso mesmo havia boa vontade do parlamento para se votar. Mas é necessário dizer que as questões mais espinhosas não foram resolvidas e permanecerão sem ser resolvidas até as épocas do golpe militar. Particularmente aquelas que faziam parte da pauta de um governo de caráter nacionalista e populista, a exemplo da reforma agrária e todo o conjunto das chamadas reformas de base que jamais foram implementadas no país. Em 26 de junho de 1962, Tancredo renunciou. Sendo uma experiência que atendia uma crise, passada a crise, ela deixava de ter sentido. E para João Goulart isso era muito claro. Ele em momento algum deixou de afirmar claramente que o seu desejo era o retorno ao sistema presidencialista. Pois para ele estava muito claro que aquela era uma solução para entender uma crise. Um ano depois, se essa possibilidade de uma crise que pudesse ter como consequência um golpe militar não estava no horizonte, qual a razão de permanecer a situação em que o poder dele era usurpado, como muitos cansaram de dizer, bastante, alguns de forma bastante incisiva, em plenário. Então, essa ambiguidade, essa tensão, cercava a relação entre Tancredo e Jango. Porém, não era uma contradição absoluta, tanto é que quando Tancredo sai para se candidatar e depois volta ao parlamento, volta como líder do governo. E será um dos que se colocará ao lado de João Goulart num golpe de 64. Inclusive em plenário, as vozes que se ouvem ao fundo, no momento que Auro Moura de Andrade declarava vaga à presidência, vozes que diziam de forma bastante clara, canalha, 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 eram de Tancredo Neves. No dia seguinte à renúncia de Tancredo Neves, João Goulart indicou para o cargo de primeiro-ministro o jurista Santiago Dantas. O nome foi recusado pela Câmara dos Deputados. O Santiago Dantas, ele tinha uma posição muito forte junto ao presidente, não é? Extremamente inteligente, não é? Um homem de uma capacidade excepcional, não é? Se dava bem com o presidente. Não, aí foi a tentativa mesmo de criar dificuldades para o governo do presidente Goulart. Em seguida, Jango indicou Auro Moura Andrade. Sob a alegação de não ter encontrado as condições para a formação do governo, Moura Andrade, que teve seu nome aprovado em julho de 1962, devolveu a indicação ao presidente da República. João Goulart indicou então Brochado da Rocha, substituído depois por Hermes Lima. Em menos de 1 ano e meio, foram 3 primeiros ministros. O Jango apostou o tempo todo no retorno do presidencialismo. Um outro motivo que eu acho que levou
a ter 3 primeiros ministros foi o seguinte: o Tancredo Neves ele ia numa certa tensão com o Jango, mas eles dialogavam, eles eram companheiros de política, eles foram colegas e companheiros do Ministério do Getúlio Vargas. O Tancredo era ministro da Justiça, o Jango era ministro do Trabalho, até um determinado momento. Havia um diálogo, mas havia uma tensão também. E o Tancredo, se ele continuasse como primeiro-ministro, ele poderia ficar sem mandato. Então, ele desincompatibilizou-se para ser candidato a deputado. E aí, houve uma crise. Dentro dessa crise enorme, outra crise. Porque o Jango indicou o Santiago Dantas para ser o primeiro-ministro. E o Congresso Nacional não aceitou o Santiago Dantas, queria o Áureo de Moura Andrade. Os movimentos sociais queriam o Santiago Dantas, mesmo achando que o Santiago Dantas era moderado. E, então, houve de novo uma grande mobilização popular no país. Chegou-se de novo uma solução de consenso e quem ficou primeiro-ministro foi o Brochado da Rocha, que governou um tempo como primeiro-ministro, aí o Ministério entrou em crise, a dificuldade de relação com o Parlamento entraram em crise, e ele foi sucedido pelo Hermes Lima, que era do Partido Socialista Brasileiro. O Hermes Lima entendia que a função dele era garantir a estabilidade governamental até a realização do plebiscito. Ele estava menos preocupado em realizações administrativas e muito mais em manter o equilíbrio político, um apaziguamento político na nação. Particularmente, já estava votada a antecipação do plebiscito. Ele, socialista, uma pessoa de esquerda, também com uma formação jurídica mais estabelecida, ele queria simplesmente concluir o governo, passar o governo para João Goulart. E esse período de setembro até a votação do plebiscito, em janeiro, os poucos que existiam no Brasil que defendiam o parlamentarismo simplesmente desapareceram. Nós vamos acabar com a confusão, é a nossa vez no dia 6. Vamos dizer que não. O parlamentarismo não tem jeito nem razão. No dia 6, vamos dizer que não. Não, e na sua cédula está escrito: concorda com o ato adicional que instituiu o parlamentarismo? Não. Então faça um X no quadrinho do não. No último gabinete, comandado por Hermes Lima, os fatos sucediam-se com rapidez para a volta ao presidencialismo. O Congresso aprovou, em setembro de 1962, emenda do senador Benedito Valadares a projeto do deputado Gustavo Capanema, antecipando o plebiscito sobre o regime de governo. Prevista para 1965, a consulta popular foi marcada para o dia 6 de janeiro de 1963. A gente não pode esquecer jamais, que em 62, momento em que se votará o plebiscito, é também o momento de 2 greves gerais, uma em setembro e outra em julho. Uma em julho contra a nomeação de Áureo Moura Andrade, que os movimentos populares enxergavam como representante das forças conservadoras e contra a pauta das reformas, E outra em setembro, já quase com uma pauta exclusiva de antecipação do plebiscito. É um momento de maior organização dos setores sindicais nas áreas urbanas, de mobilização nas áreas rurais, com a experiência das ligas camponesas do Nordeste, mas também com a experiência de organização de setores rurais no sul do país, particularmente Rio Grande do Sul, onde a força Leonel Brizola era muito grande. E o que o Jango vai fazer nesse momento? Ele vai procurar apoio fora do Congresso para pressionar o Congresso a antecipar o plebiscito. Só que nem sempre João Goulart controlava esse apoio. Esse é o ponto. Nós temos um movimento que se organiza, um movimento que vê áreas de convergência, que passa a apoiar Jango, mas no momento em que apoia Jango, amplia a pauta. Não seria apenas o plebiscito para o retorno ao presidencialismo, mas seria também uma pauta bem mais diversificada e mais convergente com os interesses populares. Isso vai explicar o compromisso que ele passa a ter maior, cada vez mais forte, com o tema de reforma agrária, com os interesses dos setores sindicais organizados em áreas urbanas. Praticamente a promessa que ele faz de aumento do salário mínimo tem muito a ver com esse compromisso com os setores populares.
pode acertar. É pra lamentar, é pra lamentar. A conjuntura era de muita crise mesmo. Então, a manutenção de um gabinete em funcionamento com duas cabeças coordenando, porque quem é o chefe de governo no parlamentarismo é o primeiro-ministro. O presidente, ele é chefe de Estado. Mas, de qualquer maneira, o presidente, que era o Jango, sentia o direito de ser o chefe de governo também. Afinal de contas, ele foi o vice-presidente eleito. Então, ele sentia esse direito. Então, havia o que a gente poderia dizer, uma tensão interna na própria organização governamental. Mas o mais complicado é que nós tínhamos um sistema parlamentarista e uma constituição presidencialista. Então, o sistema não tinha uma base legal. Se o Congresso Nacional, na sua maioria, até 62, era de oposição ao Jango, como é que, então, o parlamentarismo conseguia funcionar? Essa era uma equação difícil de ser resolvida. Então, eu acho que essa decisão do parlamentarismo ela foi boa para resolver uma crise de curto prazo, mas ela trazia em si problemas que foram explodindo gradativamente e tornando difícil a governabilidade. A experiência parlamentarista de um ano e pouco, né, foi exatamente como o Jango a concebia. Por isso que, desde o início, ele achava que essa experiência era passageira, que, num breve termo, ele iria retomar o poder na condição de presidente e que, por isso mesmo, ele estava exercendo o poder quase como se fosse um presidente de fato. O João Goulart, então, ele desenvolve, né, porque desde o primeiro instante, quando ele, para evitar o conflito armado, né, ele diz, não, vamos aceitar, mas eu não vou aceitar. Eu não sou parlamentarista, eu não vou aceitar, mas vamos aceitar. Vamos aceitar no sentido de que eu nomeio o primeiro-ministro e você é um presidente da República sem poderes. Mas eu vou trabalhar o povo e vou recuperar os poderes. E é isso que ele faz no ano seguinte e no ano posterior. Ele faz um trabalho extraordinário, é uma das formulações políticas mais bonitas da nossa história, porque ele faz a negociação para impedir a guerra civil, faz a negociação para impedir o golpe que o pessoal tinha feito. Então ele faz esse jogo e ele consegue, em um ano e pouco, ele consegue articular a nação toda e faz uma convocação de um plebiscito. E a nação vai para o plebiscito para dizer se quer ou não quer parlamentarismo ou presidencialismo. E é esmagadora a vitória do João Goulart. São 80% do povo brasileiro que votou dizendo que não, que era voltar para o presidencialismo. E ele volta a ser presidente da República com o presidencialismo. O sistema presidencialista foi restabelecido por uma emenda à Constituição, promulgada no dia 23 de janeiro de 1963. João Goulart ficou pouco mais de um ano como presidente da República no presidencialismo. Em 1964, foi deposto por um golpe militar. Sistema de governo. Decisão sai hoje à tarde pelo voto. Em 1987, a questão parlamentarismo versus presidencialismo foi novamente debatida, dessa vez na Assembleia Nacional Constituinte. Um plebiscito convocado para 1993 confirmou o presidencialismo como forma de governo, a exemplo do que havia ocorrido
30 anos antes.